Olá para você que acompanha as redes do Diário do Iguaçu. Estamos dando continuidade com as entrevistas com os candidatos a vereadores aqui no município de Chapecó. A gente lembra a todos que os candidatos têm um tempo máximo de 20 minutos para se apresentar e também apresentarem algumas de suas principais defesas e bandeiras de campanha. O tempo ele começa a contar a partir que eu finalizo a primeira pergunta. Recebendo no nosso estúdio, temos o candidato pelo Partido do União Brasil, Gilmar Cortina. Gilmar, seja muito bem-vindo ao estúdio do Diário do Iguaçu. Bom dia, agradeço imensamente pela oportunidade, pelo convite, né? Quero agradecer também aos demais funcionários do Diário do Iguaçu, né? E dizer que eu sou Gilmar Cortina, né? Casado com Lúcia, pai do Samuel, resido em Chapecó há mais de 45 anos, 46 anos, né? E escolhi então essa cidade, né? Esse município, para morar, né? Trabalhar e formar a minha família. Eu costumo dividir a minha vida, né? Minha trajetória de vida em duas etapas, né? Bem distintas, né? Uma etapa é até 26 de outubro de 2002 e outra etapa então é a partir dessa data. Nesse dia 26 de outubro eu fui vítima de um acidente de trânsito aqui no centro da nossa cidade, provocado por um motorista embriagado, né, que nem sequer prestou socorro naquele dia para nós. E então eu acabei fraturando duas vértebras da coluna cervical, fiquei tetraplégico, né, e dependente de uma cadeira de rodas. Quando as pessoas veem a gente assim numa cadeira de rodas, na verdade, as pessoas têm assim uma noção de que a pessoa está tranquila, né, que não tem absolutamente nada, que é só uma cadeira, né. Mas na verdade isso não é, né, é assim um engano, né, porque existe toda uma preocupação, né, a própria família sua passa a viver, né, diferente a partir desses momentos, né. Eu digo assim porque a minha esposa praticamente ela abdicou de tudo, né, em detrimento a cuidar da minha condição, né. Candidato, o senhor já comentou um pouco em relação à sua vida pessoal e em relação à vida pública, na política, como é que o senhor... Então, eu fui candidato a vereador em 2008, 2012, e de lá para cá, então, eu tinha decidido que eu não iria mais me colocar à disposição para ser candidato a vereador. Fomos convidados agora, né, antes do período eleitoral, para integrar, né, esse projeto, né, apoiando a reeleição do prefeito João Rodrigues, né, e defendendo essas bandeiras, né, que a gente tem, que é a pessoa com deficiência, as pessoas mais necessitadas, na verdade, né. Candidato, em relação às bandeiras que o senhor defende, como é que hoje o senhor avalia a acessibilidade para essas pessoas aqui em Chapecó, para os cadeirantes? A acessibilidade ela avançou bastante nesses últimos anos, né. Eu fui um dos fundadores do Conselho Municipal dos Direitos da Pessoa com Deficiência, isso lá em 2005, quando foi formado esse conselho, e durante toda essa trajetória, né, houve um avanço muito grande na questão da acessibilidade. Temos muito que avançar, né, eu acho que tem que se ater bastante também a novas políticas, né, públicas voltadas, né, à pessoa com deficiência, a pessoa que tenha uma mobilidade reduzida, e para que essas pessoas, né, possam ter, no caso, igualdade, né, o direito de ir e vir, né, sem nenhuma barreira, né. Candidato, em relação a propostas que o senhor pretende levar ao legislativo dentro do âmbito de uma função de um vereador, quais seriam essas propostas? Então, quando você é convidado, você coloca o seu nome, né, para ser candidato tanto no legislativo quanto no executivo, né, você tem que olhar o município como um todo, né, você tem que legislar como um todo no município, né, mas é evidente que a gente tem algumas bandeiras, né, e a minha principal bandeira, então, é a pessoa com deficiência, né, proporcionar, né, para essas pessoas uma igualdade, né, com as demais, né,
ter assim seus direitos garantidos, que a pessoa possa, né, sair da sua casa, né, e ir aonde ela bem entender, né, na verdade, né? Claro que com muitos auxílios às vezes, né? Mas tudo começa com a infraestrutura, né? Hoje, por exemplo, a infraestrutura é um tema muito abrangente, né? Nós temos atrelado a infraestrutura, né, toda essa parte da mobilidade urbana, do serviço de saúde, né, da condição das ruas, da mobilidade, no transporte, né, como um todo, né? Então, a minha principal bandeira é justamente relacionada a esse público, né? Mas é claro que nós vamos legislar, né, por todo o Chapecó, né? Nós vamos estar juntamente com o prefeito João Rodrigues, que concorre à eleição, e o União Brasil faz parte desse projeto, né? Então nós vamos estar juntos. E ele já nos falou, né, inclusive, que essa área da pessoa com deficiência, né, é uma área que ele vai ter, como ele já tem, né, mas vai incentivar ainda mais, né, as pessoas com deficiência para que saiam de suas casas e possam participar, né, da vida cotidiana do dia a dia. O candidato mencionou que a acessibilidade em Chapecó ela melhorou bastante, especialmente no centro, mas nos bairros, em questão, por exemplo, também dos bairros mais pobres aqui em Chapecó. Como é que você vê também formas para melhorar ainda mais essa questão nesses bairros? Então, como eu falei, né? Nós precisamos avançar em políticas públicas, né? Nós precisamos que vá para que o executivo, né, encaminhe para o legislativo, né, projetos que venham a beneficiar esses bairros que ainda hoje estão, né, em grande parte das ruas, né, com essa falta da acessibilidade, né, a falta de uma calçada, né, com normatização, a falta de rampas, né, o transporte público, né, que tem que funcionar e tal. Então é mais ou menos nesse sentido, né, que a gente está focado, e nós pretendemos sim, sendo eleito, né, levantar essa bandeira e levar adiante isso. A gente comentou na relação pública, mas no privado, como é que você enxerga hoje empresas privadas, elas são adequadas à questão da acessibilidade ou ainda enfrentam dificuldades? Hoje, por exemplo, todos os projetos que são aprovados para fazer uma reforma, para fazer uma construção nova, modificação nova, ela precisa seguir as normas, né? Isso é coisa bem tranquila, né? Tem que seguir as normas para que esteja tudo adequado. Nós ainda hoje encontramos N locais, tá? Não sei se eu vou poder citar o exemplo, mas aqui na casa, né, nós tivemos uma dificuldade para conseguirmos entrar aqui, né, porque não temos uma rampa mais acessível. O poder público, ele tem feito fiscalização, né, nos setores privados, né, no caso quando vai ser feita a liberação do alvará, do habite, né, antes disso aí tem que estar adequados, né. Mas nós temos ainda muitos locais, inclusive público, né, tanto federal, estadual ou até mesmo municipal, que tem ainda uma precariedade um pouco grande nessa questão da acessibilidade, da mobilidade como um todo. Candidato, além desta questão da acessibilidade, tem alguma outra bandeira que o senhor defende na campanha? Temos. Nós queremos propor, né, para o município de Chapecó uma ampliação do serviço que é feito pela NAPA hoje, que são os pequenos animais, né? A gente nota que nos setores mais periféricos da nossa cidade existe uma grande concentração, né, desses animais, que por hora estão ali a tempo, mas que por hora são abandonados pelos seus donos, né? Que a pessoa se empolga às vezes e acaba adotando um pet, né, um bichinho, e depois ela se vê com uma situação que ela não consegue dar conta, né? Então é isso que a gente tem a defender, na verdade. Também, né, eu defendo a instalação em Chapecó de um centro especializado em reabilitação. Hoje nós temos
um, um setor que ele é o TFD, que é tratamento fora do domicílio. Então hoje se a pessoa precisa, o deficiente, por exemplo, precisa fazer a troca de sua cadeira de rodas e ele encaminha isso aí via SUS, esse paciente ele precisa ir a Florianópolis de 2 a 3 vezes. Então ele se desloca aqui do município de Chapecó, se desloca da grande região de Chapecó para ir a Florianópolis, né? Chegar lá, fazer uma consulta, tirar as medidas de uma cadeira, uma ou da outra prótese e tal. E depois, novamente, ele é chamado para ver se está tudo certo, né? E muitas vezes tem ainda que ser feita alguma coisa numa cadeira de rodas ou numa prótese, tal, e ele precisa retornar numa terceira vez, né? Então, são bandeiras que a gente defende, né? Esse centro que eu falei também agora há pouco, né? Ele já faz tempo que ele tem projeto de Chapecó, mas foi abandonado por governos estaduais anteriores, né, e acabou até hoje não saindo, né? E é um centro que ele vai ser, né, pelo que a gente tem conhecimento e pelo que eu vou fazer os esforços, ele é um centro regional, né? Não só exclusivamente para Chapecó, mas para a grande região de Chapecó, né? Evidentemente com as despesas, né, no caso, divididas, né, proporcionalmente por cada município. Candidato, olhando hoje para o município de Chapecó, tem algum setor, alguma questão que você identifica como o grande gargalo a ser resolvido aqui em Chapecó? Pelo tamanho de Chapecó, pela quantidade de veículos que nós temos hoje emplacados em Chapecó e pela população flutuante que vem a Chapecó todos os dias, né? Tanto ela na saúde, tanto ela na educação, né? Ou até mesmo comercial, né? A gente nota que a mobilidade urbana, né? O transporte, né? O deslocamento das pessoas, ele tem um grande gargalo, né? É isso aí. Agora o prefeito João Rodrigues então está fazendo o projeto pronto já para a obra ser iniciada, daquele elevado na Atílio Fontana, né? Onde vai desafogar essa parte ali da grande FAP, né? Então, mas um dos principais gargalos hoje do nosso município, na verdade, é a mobilidade urbana, né? E o setor de saúde, um dos setores tão importantes aqui em Chapecó, como é que você avalia? Se tem alguma melhoria, alguma... Nós temos hoje em Chapecó 51, 52 municípios, bairros, né, na verdade. E nós temos, então, a metade desses bairros que são contemplados pela UBS, né, uma Unidade Básica de Saúde. Então, isso aí todo precisa ser ampliado, né? E quando eu falo em infraestrutura, né, isso entra, né, na infraestrutura no dia a dia, né? Então, eu acho que essa questão da saúde, ela está boa, né, em Chapecó, já teve bem mais deficitária, né? Mas eu acredito que isso é uma coisa que tem que se avançar com certeza. E como o senhor atribui a função de um vereador no município do porte de Chapecó? Então, como eu falei, né, quando a gente coloca seu nome, né, para concorrer a uma vaga, a gente tem que olhar pelo município como um todo, né? Mas eu acho que o papel do vereador, na verdade, ele é de fiscalizar, né? O vereador, ele não pode estar dizendo assim, eu vou fazer uma lei para proporcionar emprego, vou fazer uma outra lei para aumentar o número de ônibus no transporte público, né? Esses projetos, eles saem do executivo e vão para o legislativo. Então, eu acho que essa questão da fiscalização, né, do acompanhamento, né, do vereador ser parceiro das comunidades, né, do vereador poder não, é o dever dele ir lá na comunidade e ouvir, né, as pessoas, ouvir as demandas, né. Então, eu acho que é um papel que o vereador ele precisa, no caso, estar preparado para isso, né. E eu me preparei, né, nos últimos anos eu me preparei para isso. Eu acho que o trabalho é grande do vereador, né? Não é simplesmente só ir lá numa sessão, né, num dia que tem sessão, e sim é um trabalho que envolve uma retaguarda muito grande, né? O senhor mencionou que
concorrido em 2008 e em 2012 e ficou um tempo longe da política. Como o senhor se preparou para a volta e também como o senhor se vê diferente da última eleição? Então, da última eleição, que foi em 2012, né? Depois eu tive a oportunidade de trabalhar no setor público, né? Eu trabalhei alguns anos vinculado à Secretaria de Assistência Social, trabalhava na Secretaria Municipal dos Conselhos, na verdade, né? E depois, então, numa outra oportunidade, foi criada uma gerência de política pública para as pessoas com deficiência, mulheres e os idosos, e eu trabalhei por 4 anos, né, nessa gerência. Depois disso aí, depois de 2020, quando eu parei de trabalhar no setor público, eu me preparei, eu fiz curso de administração pública e tal, né, e acabei me inteirando muito mais, né, em todos os setores do município de Chapecó, de suas demandas do dia a dia, né. Então eu me sinto preparado, com toda certeza me sinto preparado para poder fazer um bom trabalho na Câmara de Vereadores. Candidato, já para encaminharmos o fim da nossa entrevista, eu deixo em aberto para você fazer as suas considerações finais. Então, eu quero, né, me dirigir aos eleitores, né, que já votaram em mim nas outras oportunidades, né, e que se possam, né, nos dar novamente esse apoio, né. Prometo, né, trabalho, né, dedicação integral, né, do tempo de vereador, não só participar das sessões, mas no caso, né, o tempo integral como vereador. E também aquelas pessoas que ainda estão indecisas, né, que não escolheram o seu candidato para vereador, eu estou colocando o meu nome, tá? Estou dando a cara, né, e colocando o meu nome para poder assumir uma vaga na Câmara de Vereadores. Quem sabe nós podemos estar elegendo o primeiro deficiente cadeirante, né, da história de Chapecó. Então eu peço o voto para mim, para o Gilmar Cortina, 44222, e também peço o voto para a reeleição do prefeito João Rodrigues, número 55. Candidato, muito obrigado pela entrevista e até uma nova oportunidade. Ok, então eu também só tenho a agradecer, tá? E que tenhamos nós todos um bom dia, uma boa semana, né? Muito obrigado, candidato. Este foi o candidato Gilmar Cortina, que concorre ao Legislativo de Chapecó pelo Partido do União Brasil, conversando um pouco com a nossa equipe, se apresentando e também apresentando algumas de suas defesas e propostas que ele pretende levar ao Legislativo. Em breve voltaremos com mais candidatos a vereadores em Chapecó e para você ficar bem informado, acesse o site de regional.com.br.